Olá, meus alunos das turmas 600 e 601. Estamos aqui para mais um mês, não é isso? Esse mês maravilhoso, mês que a gente vai festejar o Dia das Crianças. Olha que maravilha, não é? Estamos ainda na primavera, então vamos aproveitar, porque estamos nesse mês, né? Nessa estação linda, cheirosa, maravilhosa, cheia de flores para nos alegrar. E com isso também nada melhor do que festejar o Dia das Crianças. É com muita alegria que hoje eu venho trazer uma mensagem para você, meu aluno, minha aluna. Vamos lá? A você, criança, minha eterna criança, desejo muita sabedoria, muita educação, a alegria de viver e de aprender cada dia mais e mais. Que nesta data de tal importância, você, meu aluno, saiba dar o verdadeiro sentido a este dia. Seja feliz. Com carinho, sua professora aqui, Dionísio. Não é isso? A gente tem que sempre lembrar de quanto é bom, mesmo quando nós já estamos numa idade avançada, mesmo quando já estamos já sendo idoso, é muito bom lembrar que existe ainda uma criança dentro de nós. E aí, eu trago também para vocês uma palavrinha para vocês refletirem. Criança é sinônimo de pureza, tá? Então, alertando também aí as nossas crianças para terem muito cuidado ao andar na rua sozinho, não ir sempre na companhia de quem não conhece, de que não se conhece, tomar cuidado com quem a gente vai estar lidando, não é? Com quem a gente vai estar deixando se aproximar das nossas crianças. Então é um alerta também, né? Vamos ter esse cuidado aí com as nossas crianças, tá? Bom, mas hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo novo também, e um capítulo bem bacana e que temos que prestar bastante atenção para não fazermos errado, ok? Então, abrindo o livro de vocês, nós vamos trabalhar com o capítulo 14, artigo de opinião. Então, vamos prestar atenção para nada sair errado. O nosso artigo de opinião, ele vem ser o quê? Um texto dissertativo argumentativo. Então, veja bem, o primeiro choque que leva é que vocês estavam acostumados a lidar sempre com a primeira pessoa, não é isso? Do discurso, eu ou nós. Estávamos acostumados a fazermos narrações, fábulas, lendas. Aí já começou a haver uma mudança já nos nossos capítulos. Exatamente, deixa eu só, a Dionísio, mais uma vez pegar aqui o livro, não é? E aí, se vocês prestarem bastante atenção, no nosso capítulo 1, a gente falava de conto de fadas. No 2, conto de mistério. Ainda estamos narrando. Debate regrado, a gente está narrando. Mini reportagem, opa, já começa a sair um pouquinho, né, da questão do eu. Depois, mini documentário. Lembram disso? A gente falar de documento, de como a gente pegar uma reportagem, transformar aquilo ali em um mini documentário. Comentário em um site de cinema. Poema, não é? Que também foi bem legal da gente trabalhar. Resumo, anúncio publicitário, notícia, aí já começou, né? Adaptação de lenda, aí volta para a narrativa. Entrevista escrita, que também volta para a narrativa. Tutorial em vídeo e agora artigo de opinião. Então, vamos prestar bastante atenção. É um texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre sobre o que vai ser falado, né? Sobre um determinado tema. Por isso, recebe esse nome. Já a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica o quê? Informar e persuadir o meu leitor sobre o assunto. Mas o que é persuadir, Dionísio? É fazer com que ele leia, convencer o meu leitor que aquilo ali é bacana e que eu tenho que ler até o final. E daí dar a opinião, certo? Então vamos lá, passo a passo. Depois disso, eu trouxe para vocês as características de um texto de opinião. Eles são textos escritos em primeira e terceira pessoa,
uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, para quem escreve, produções veiculadas nos meios de comunicação, principalmente jornais e revistas, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos, exatamente para poder chamar a atenção do meu leitor. E contém verbos no presente e no imperativo. Então, atenção aí, verbos no presente. Se a gente está falando de temas da atualidade, a gente não pode botar o verbo no passado, né? E imperar, dando ordem, certo? Nisso aí, então são foco principal. Nós vamos trabalhar com a terceira pessoa, tá? Eu vou trabalhar com a terceira pessoa. E mais, com os verbos no presente e no imperativo. Então, a galerinha aí do sexto ano, quem tiver dúvida ainda em relação aos tempos verbais, dá uma buscazinha aí no livro de vocês, do sexto ano de português, porque tem, não é? E também dá uma recapitulada, volta ao quinto ano, lembra de quando conjugava os verbos, porque isso eu não posso voltar com vocês, tá? No intuito aqui de produção textual é a gente trabalhar só gênero textuais, tá legal? Então vamos lá. Aí eu trouxe também para vocês, vou pegar aqui, ó, a estrutura de um texto de artigo de opinião. Então ele tem que ter uma introdução, que quando você expõe, né, você começa a expor o seu tema, a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Por que ele vai ser discorrido? Porque nós vamos trabalhar em parágrafos. Desenvolvimento, que é a interpretação de tudo aquilo ali que você vai começar a dar a opinião, e a argumentação, que são os principais recursos utilizados. A conclusão, que é a opinião, né, de fato, que é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Beleza? A partir daí, nós vamos para um exemplo. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. E principalmente nas pequenas cidades, que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam, olha aí, né? O verbo no presente, imperando, precisam ter a consciência de que enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso, ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Não é? E eu trouxe esse texto porque eu gostaria também de conversar algumas coisas com vocês, pouquinha coisinha aí, sobre a questão da educação. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, nessa questão da pandemia, que a gente sabe que ainda não acabou, apesar de tudo estar sendo aberto, mas eu continuo alertando os meus alunos e os familiares que ainda estamos vivendo essa pandemia, né? Que infelizmente ainda não chegou a vacina para nós, mas com certeza daqui a pouco o Papai do Céu irá abençoar todo o seu povo. Bom, então, quando ele fala, o Paulo Freire, quando ele diz aí que se a educação sozinha não transforma a sociedade, realmente não transforma, não é? Por quê? Mais do que nunca agora foi comprovado que nós precisamos dos professores e da família, não é? Do responsável, dos pais, seja lá quem for da família, que esteja aí nesse momento nos ajudando, fazendo com que a educação se torne uma só. E aí ele diz também o quê? Sem ela, tampouco a sociedade muda. E é a verdade, não é? Nós precisamos todos os dias nos reinventando. E olha só, uma coisa que eu tenho lido a todo momento, que com essa pandemia professores se reinventaram. Eu não acredito nisso. No meu longo
na minha longa estrada aí de educação, eu tenho visto que o professor, ele se transforma todos os dias. Sabe quando? A partir do momento que ele senta em sua casa e começa a fazer o seu planejamento diário. A partir do momento que ele leva aquele planejamento para a sala de aula e que algum dia aquele planejamento tem que ser totalmente modificado naquele momento. Aí eu tenho um professor transformador, não é isso? Ele teve que transformar todo o seu planejamento, que ele levou horas fazendo, e quando ele chegou naquela sala, naquele dia, naquele momento, ele falou, opa, vou ter que mudar tudo. E ele se reinventou. Então, eu não acredito que o professor se reinventou agora na pandemia, não. Tá? Eu, Mônica, não aceito. Dionísia aqui não aceita. O professor se reinventa a partir do momento que ele abraça a educação e que ele diz que ele é um educador. Então, ele se transforma todos os dias. Tá bom, galerinha? Bom, com isso, nós temos o quê? O nosso roteiro, que vai do dia 5 ao dia 9, que é o livro de produção textual, página 31, e tem a proposta que está voltada para o terceiro trimestre. Mínimo de 20 linhas, preencher a folha, certo? Com nome, data, tema, número da proposta e capítulo. E esta proposta será enviada junto com a sua próxima prova. Não é para enviar para o meu e-mail. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Presta bem atenção, sexto ano aí. Todas as propostas que vocês forem fazendo, vocês vão colocar junto, vão segurar com vocês. E quando vocês receberem a nossa próxima prova, a P1 do terceiro trimestre, vocês vão estar enviando para mim essas propostas. Dionísio, mas é tão mais fácil mandar porque você está contando. Eu sei, tá? Mas o problema é que ainda tem aluno que não está me enviando e a gente já está quase terminando o nosso ano letivo e a gente precisa ter essas notas de P3. Então, eu estou fazendo dessa forma que assim eu vou receber essas propostas. Propostas essas que, lembrem-se, tá? Do terceiro trimestre aqui, elas estão vindo. Capítulos 13, né? Lembra que eu expliquei na outra aula? Mais poesia do desafio e mais uma folha extra que foi. E aí, a gente vai ter mais os capítulos que vão vir agora, que vão ser os capítulos 14 ao 16, tá bom? Então, já tá bem explicadinho o que vai ser. Por que eu botei que essa aqui é a terceira? Porque vocês já fizeram a poesia e a folha extra, certo? Então, isso aqui já está do terceiro trimestre. Então, já tá aí tudo bem explicadinho. Lembrando também que eu coloquei no roteiro de vocês um desafio, não é? Eu coloquei um desafio no roteiro e esse desafio eu gostaria que vocês abraçassem a causa mais uma vez, como vocês estão fazendo, que da primavera foi um sucesso. Então, leiam o desafio. Qualquer dúvida em relação ao desafio, me chame no WhatsApp. Esse desafio vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp, tá? Então, é só as propostas mesmo escritas que vocês agora vão segurar, vão estar fazendo e vão enviar junto com a P3 de vocês, ó. Esta proposta será enviada junto à próxima prova, que vai ser a P1 do terceiro trimestre. Tá bom, gente? Então, ó, tá tudo bem explicadinho aqui pra gente não ter erro. Tá bom, galerinha? Olha, um grande beijo, fico aguardando o desafio de vocês e feliz Dia das Crianças. Até a nossa próxima aula.